tema da nossa aula de hoje é o lar cristão e a educação. Nós sabemos que a educação ela sempre foi um tema muito discutido, um tema muito importante, e a Bíblia, como palavra de Deus, também sempre deu muita importância ao tema educação. E hoje nós vamos falar sobre a educação no lar. Qual é o papel da família na educação dos filhos? Para isso, como base, eu gostaria de usar o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Eu farei a leitura do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Antes de nos aprofundarmos especificamente no lar cristão e a educação, primeiro nós precisamos definir o que é educação. Quando eu falo em educação, o que vem à mente dos irmãos? Por exemplo, o que nós pensamos quando falamos a respeito de uma criança da nossa igreja que sempre é muito comportada, muito respeitosa, que é sempre obediente? Geralmente nós definimos essa criança como educada. Então, educação ela está ligada, em certo aspecto, a bons costumes. Mas também uma pessoa que fez um bom curso, um nível superior, um mestrado, doutorado, uma pessoa culta, inteligente, sábia, geralmente nós vamos definir essa pessoa também como uma pessoa educada. Então a educação ela não está ligada somente a bons costumes, mas também a grau de instrução, ok? Então isso, de uma forma geral, é educação. E pensando em educação, nós geralmente fazemos uma divisão entre uma educação cristã e uma educação secular. Quando se fala em educação cristã, geralmente o que vem à mente na cabeça dos irmãos é uma educação que se dá na igreja, principalmente através da escola dominical, através de um culto de ensinamento, de uma palestra. Isso é educação cristã. Geralmente nós definimos assim, educação cristã. E quando se fala em educação secular, é todo o resto que foge desse âmbito da igreja. É o ensino enciclopédico. Então, matemática, português, inglês, todas as matérias. Então, a educação cristã está mais ligada a uma vida ética. E a educação secular mais a um grau instrutivo acadêmico. Mas será que esse é o pensamento correto? Será que a Bíblia ela permite essa divisão entre educação secular e entre educação cristã? Na verdade, nós não podemos pensar assim. Quando nós fazemos essa divisão entre educação secular e educação cristã, de uma forma inconsciente, nós estamos tirando do governo de Cristo a educação como instrução, como conhecimento, como sabedoria. Nós estamos dizendo que esta parte do conhecimento, ela não diz respeito ao governo de Deus. Isso se dá em uma outra esfera, a uma esfera mais acadêmica, não uma esfera espiritual. Mas esse é um problema. Nós estamos dizendo, em outras palavras, que Deus ele não governa sobre todas as coisas. Nas palavras de Abraham Kuyper, ele vai nos dizer que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Essa afirmativa de Kuyper ela é muito emblemática. Ele está dizendo que nada que exista foge do governo, do controle de Cristo. E isso inclui também
a educação como instrução ou como academia. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Todas as coisas, elas têm um início em Cristo, elas se sustentam por ele e o fim principal delas é Cristo. E isso também engloba o ensino acadêmico, o ensino curricular, a instrução. Mas afinal de contas, se a educação ela não pode ser feita uma dicotomia com essa educação, dividindo ela em educação secular e cristã, qual a diferença entre as duas? A grande diferença não é porque uma está ligada à esfera espiritual e a outra não. A diferença é que elas partem de pressupostos diferentes. A educação cristã, ela parte de um pressuposto de que Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas. Deus sobre a matemática, sobre o português, sobre o inglês, sobre a física, sobre a história, sobre a geografia, sobre tudo que existe, ele é Senhor. Então a cosmovisão utilizada para ministrar essas matérias vai ser uma cosmovisão cristã, partindo do pressuposto de que Deus ele é o criador, o idealizador de todas essas coisas. Diferente da educação secular, ela parte de um pressuposto ateísta. Ela parte de um pressuposto, às vezes será dito um pressuposto laico, mas nós sabemos que é um pressuposto ateísta, de que não existe um Deus. E esse é um grande problema, porque pensando assim nós não conseguimos criar uma junta entre matemática, entre a física, entre a história, a geografia. São coisas separadas que não têm conexão alguma. Então o aluno tem dificuldade para juntar tudo isso, porque eles não encontram um elo comum. Mas na educação cristã é diferente. O elo de todas essas coisas se dá em Cristo. Faz mais sentido, tem mais lógica saber que tem um ponto em comum entre tudo isso. Agora, sabendo que a grande diferença entre educação cristã e educação secular na verdade não está relacionada a um espaço geográfico, por mais que em certo aspecto esteja, mas a grande diferença é que o pressuposto é diferente. Um parte do pressuposto da existência de Deus e o outro não. E quando nós falamos em educação, nós temos em mente que Deus ele é o agente exclusivo da educação. Eu gostaria de fazer a leitura de 3 textos que demonstram isso muito claramente. Primeiro, Deus é o agente exclusivo da educação no que diz respeito à vida cristã. Em Tito, capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Essa graça revelada é uma graça que nos educa, que nos ensina. Então Deus é o agente exclusivo no que diz respeito à vida cristã. Nós somos ensinados como viver mediante a graça de Deus, mediante a sua palavra. Deus é o agente exclusivo da educação no que diz respeito à aquisição de habilidade técnica. Êxodo capítulo 35, do versículo 30 ao versículo 35. Diz assim: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste,
e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Então nós vemos que Deus, ele também é o agente exclusivo quando se trata de habilidade técnica. Toda habilidade que o homem tem em executar tarefas cotidianas, das mais simples às mais complexas, ele deve essa habilidade, ele deve essa capacidade a Deus. É Deus quem capacita o homem a executar tais tarefas. E no que diz respeito à informação, Isaías capítulo 28, do versículo 23 ao versículo 29, diz assim: Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia suca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Nós vemos aqui que Deus, ele é o agente exclusivo também no que diz respeito à informação. Então, no fim das contas, Deus, ele é a fonte de sabedoria e de conhecimento pelo qual todo homem se alimenta. Todo homem que ensina, na verdade, que antes aprende, ele bebe dessa fonte, que é Deus. Então, em certo sentido, Deus, ele é o agente exclusivo da educação. Deus é a fonte primária da educação. Mas Deus, ele dispôs agentes secundários para que transmitissem o seu conhecimento. Nós temos 3 agentes secundários muito claros na sociedade. Nós temos a família, a igreja e a escola. Esses 3 agentes são agentes secundários. Eles são responsáveis por ministrar ou transmitir o conhecimento, seja ele um conhecimento de vida cristã, um conhecimento de habilidade técnica, ou seja, um conhecimento de informação. Eles são responsáveis por transmitir esse conhecimento que vem de Deus. A família, ela é o agente secundário, mas ela tem proeminência sobre os 2 outros, sobre a igreja e sobre a escola. Isso é importante. A família, ela tem essa proeminência, ela quem deve tomar a frente e ser a primeira agente secundária a oferecer a educação e o ensino aos seus filhos. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Nós já fizemos a leitura de Deuteronômio 6, versículos 6 ao 9, onde há essa responsabilidade de inculcar o conhecimento na cabeça dos filhos. Nós temos também um exemplo clássico no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda Timóteo 1,5 diz assim: Pela recordação que guardo de tua fé, Paulo está dizendo a Timóteo, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitam em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti.
Paulo aqui está dizendo a Timóteo que essa instrução que agora ele tem foi recebida pela sua avó, Lloyd, e pela sua mãe, Eunice. Então, a família, isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fica muito claro que a família é responsável por transmitir o ensino, transmitir o conhecimento. E agora, o que você entende quando eu digo que a família ela é parceira da escola na educação? Em certo sentido, a família é parceira da escola na educação quanto principalmente ao ensino enciclopédico, como nós conhecemos as matérias que compõem um currículo acadêmico. Mas é importante dizer que essa educação, esse ensino, ele pode ser aprofundado na escola por professores preparados. Mas na verdade ele deve começar em casa. Os pais têm essa responsabilidade de ensinar aos filhos essas matérias que eles estudarão mais para frente ou estão estudando na escola. Então, em certo sentido, a família é parceira da escola no que diz respeito ao ensino enciclopédico. Ele vai ser estudado mais profundamente na escola. Mas isso não tira a proeminência da família em casa de ensinar aos seus filhos. Em outro sentido, a escola é parceira da família. No que diz respeito à ética, à moral, à educação religiosa e sexual, ela se dá em casa. E a escola, ela não destrói isso. Ela apenas fortalece aquilo que a família já plantou no coração da criança. A criança não vai para a escola para que os seus valores, seus princípios que ela trouxe do seu lar sejam destruídos, sejam colocados em questionamento. A escola ela vai apenas fortalecer aquilo que os pais acreditam. Então, uma acaba sendo parceira da outra, mas lembrando sempre que a família ela tem proeminência no ensino dos filhos. E por que a família ela tem proeminência no ensino dos filhos? Nós temos pelo menos 4 razões dessa centralidade pedagógica na família. A primeira, a família exerce influência sobre a vida de um indivíduo desde os primeiros momentos de sua vida. A gente sabe que a criança ela vai à escola quando ela atinge uma certa idade. Mas a família ela já tem essa oportunidade de ensinar a criança desde os seus primeiros dias ou os seus primeiros anos de vida. Então a família ela chega primeiro e por chegar primeiro ela tem essa proeminência. A escola ela chegará na vida da criança em um determinado momento, mas a família ela está com a criança desde o seu nascimento. Então ela tem essa proeminência. Segundo ponto, a família é um ambiente natural de afeto e confiança. Todos nós sabemos que quando se tem um professor, que nós temos um afeto, um carinho, quando nós olhamos para ele e enxergamos nele uma boa pessoa, uma pessoa que é compatível, gera uma empatia entre nós, fica muito mais fácil de absorver um conteúdo. Às vezes nós temos professores que são muito inteligentes, mas professores muito difíceis de lidar. E aí, por mais que ele seja muito inteligente, muito capaz, a gente tem muito mais dificuldade em absorver aquele conteúdo. É diferente de um professor talvez que não tenha tanto conhecimento assim, mas quando você tem um afeto, tem um laço de amizade com ele, o conhecimento ele se torna muito mais fácil. As coisas se desenvolvem com muito mais facilidade, porque é um afeto. E na família não é diferente. Quando a criança olha para o pai, para a mãe, e ela tem esse afeto natural, esse carinho, esse amor, esse respeito, essa admiração natural pelos pais, o ensinamento ele se dá com muita facilidade. Ela olha para os pais e enxerga segurança e amor. Então, tudo aquilo que os pais falam se torna muito mais fácil de ser absorvido pelas crianças. Terceiro ponto. A maior parte da educação ministrada pela família é informal. Nós sabemos que o ensino ministrado pela escola é um ensino formal. Ele se dá em um determinado dia, determinados dias, determinados horários,
por um tempo específico, em uma sala de aula, mas o ensino ministrado pela família é um ensino informal. Ou seja, todo tempo é tempo de aprendizado. A criança está sempre olhando, ela está sempre observando e ela acaba captando tudo isso. Então fica mais intenso, dia, tarde, noite. Quando aquela criança está com a família, ela está aprendendo. É por isso que a família ela tem essa proeminência. Ela aprende a todo tempo. E o último ponto é porque a família é um ambiente no qual o aprendizado é necessário. Uma criança ela pode fugir da escola, ela pode se negar à escola, mas geralmente deveria ser a família é o último reduto, é o refúgio de toda pessoa. Então a criança ela se vê obrigada a estar naquele lugar, então aquele lugar se torna um lugar de aprendizado, do qual ela não pode fugir. A família e a instrução. Instrução verbal informal. É o ensino ministrado através de palavras em situações do cotidiano. É interessante que todos nós temos alguma criança por perto, seja filho, um sobrinho ou um vizinho mesmo. A gente sabe que crianças elas são questionadores natos. Eles sempre estão perguntando por quê, o porquê e o porquê. E geralmente acaba se passando a oportunidade de ensinar a criança. Às vezes estamos cansados, ou aquela criança está repetindo a pergunta pela 10ª vez e a gente responde automaticamente. Um exemplo: quando uma criança olha para uma borboleta e ela pergunta, mas por que a borboleta é assim, colorida? E ela voa e tudo mais. Geralmente a gente não pensa para responder, a gente fala porque é, porque sim, porque só isso. Mas se a gente pensasse que essa é uma oportunidade da gente apontar através da criação para o Criador, a gente pensaria em uma resposta melhor. Essa borboleta é mais um ser da criação de Deus. Perceba como ela é colorida, como ela é simétrica. Perceba como ela foi feita detalhadamente. Será que isso não partiu de uma mente inteligente, perfeita, sábia, que criou esse inseto e tantos outros? Existe um Criador, filho, por trás disso. Essa deveria ser a resposta do pai. Então, informalmente, os pais ensinam aos seus filhos. Essas oportunidades não deveriam ser perdidas. Por mais que estamos cansados pelos estudos ou pelo trabalho, a oportunidade de ensinar a criança através da fala, apontando para um Criador, ela deveria ser aproveitada. A instrução não verbal informal é o ensino ministrado por meio do exemplo nas situações do cotidiano. As crianças observam atentamente e depois elas reproduzem aquilo que elas veem. Nós sempre estamos sendo observados pelas crianças. É interessante que algumas crianças elas tomam algumas atitudes que nos surpreendem. Mas quando a gente para e pensa, por que aquela criança está fazendo aquilo? Não é difícil a gente lembrar de alguma situação em que nós ou alguém próximo dessa criança fez exatamente a mesma coisa. As crianças aprendem pelos exemplos. E os pais sempre estão com as crianças. Então eles têm essa responsabilidade de sempre estarem atentos àquilo que elas estão fazendo, mesmo que não verbalmente. Porque aquilo com certeza será absorvido e reproduzido por aquela criança mais pra frente. A instrução verbal mais formal é um ensino que se dá em ocasiões regulares na vida familiar para a instrução mais formal. É o ensino que o pai ele senta com a criança e ensina. É um ensino mais formal. Geralmente ele se dá num culto doméstico, por exemplo, onde o pai e a mãe reservam um tempo para cultuar a Deus e naquele momento ensinar os filhos de uma forma formal, para que ele absorva também os seus ensinamentos. A família e a correção. É responsabilidade da família também corrigir os filhos. Isso também é um ensinamento. Tripp vai nos dizer no livro Pastoreando o Coração da Criança:
Se achamos que as crianças nascem ética e moralmente neutras e não precisam de correção, precisam de direção, não precisam de disciplina, precisam de instrução, certamente os filhos precisam de instrução e direção, mas seu problema básico não é uma falta de informação. Todos os problemas se diluem quando conseguem aprender algumas coisas? É claro que não. As crianças não nascem moral e eticamente neutras. A Bíblia ensina que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. O problema da criança não é um déficit de informação. Seu problema é que ela é pecadora. Existem coisas dentro do coração do mais doce bebezinho que, ao permitir-lhe brotar e crescer à plenitude, acarretarão sua eventual destruição. A vara funciona nesse contexto. A família tem essa responsabilidade de corrigir. Os pais têm essa responsabilidade de disciplinar para ensinar aos seus filhos. E é claro que aqui eu não estou falando de espancamento, de violência, mas de correção. Porque um pai, como diz a palavra de Deus, ele corrige o filho a quem ele ama. Os pais também ensinam aos seus filhos através da correção, ainda que física. A família e a supervisão. Esse é um outro ponto em que a família ela é responsável pela educação dos filhos. A família é responsável por supervisionar as atividades realizadas pelos demais agentes educacionais. Isso é interessante. Tanto o agente secundário escola quanto o agente secundário igreja, eles devem ser supervisionados pela família. Então, um pai, ele deve estar atento àquilo que o filho está aprendendo na escola. Será que quando os filhos chegam em casa, os pais têm a disposição de abrir o caderno e conversar com eles para ver se aquilo que eles estão aprendendo está corroborando para aquilo que os pais já o ensinaram, ou será que estão destruindo valores e princípios? Porque se estão, os pais eles devem naquele momento conversar com os filhos para destruir algumas coisas que estão tentando plantar no coração deles. E também os pais são responsáveis por supervisionar o ensino na igreja. Geralmente nós deixamos os filhos com as tias da escola dominical, com as tias do culto infantil e simplesmente esquecemos elas lá. Mas será que aquelas crianças estão realmente aprendendo a palavra de Deus? Ou será que elas estão apenas assistindo um filme, cantando, comendo e não estão atrapalhando o culto dos adultos? As crianças, quando estão no culto infantil ou estão na escola bíblica dominical, elas devem estar aprendendo a palavra de Deus. E é responsabilidade da família supervisionar aqueles que estão responsáveis por ensinar os filhos, por ensinar os pequenos. A família também supervisiona através de uma participação regular na vida escolar das crianças. Os pais eles têm essa responsabilidade de acompanhar, não só em casa, mas também na escola. Participar das reuniões, questionar professores, rever o currículo, conversar sobre o desenvolvimento da criança, tudo isso faz parte da responsabilidade dos pais de supervisionar a vida da criança. E esse acompanhamento cotidiano que eu já disse antes, que ele deve ser feito com muita dedicação, com muito esforço, porque esses princípios e valores implantados pelos pais, eles não devem ser destruídos pela escola, como eu disse antes. Eles devem ser fortalecidos. E se isso está acontecendo, os pais devem tomar uma postura. E os pais também devem conhecer quais são as dificuldades dos filhos na escola. Essa responsabilidade de supervisão é uma responsabilidade também de auxílio. Filho, qual a dificuldade que você tem na escola? Português, matemática, ciências. Às vezes os pais terão que estudar também um pouco para ajudar os seus filhos. Isso faz parte da responsabilidade dos pais no que diz respeito ao ensino. E, para concluir,
Ensinar a Bíblia aos filhos não é algo opcional. Você recebeu a responsabilidade de ensinar as Escrituras aos seus filhos. A questão não é se você irá ou não ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, mas se você obedecerá ou não a sua palavra. Independentemente do que você crê ser seu papel como pai, nada que faça para, por e com seu filho é mais importante do que isso. Do que ensiná-lo a palavra de Deus e tudo o que diz respeito à criação de Deus. Essa aula ministrada hoje, ela foi baseada no livro do reverendo Felipe Fontes, Educação na Família, na Igreja e na Escola. Espero que tenha sido uma aula abençoada, que os pais e a família, de uma forma geral, reflitam sobre essa responsabilidade que se tem. Os pais não podem terceirizar essa responsabilidade para a escola ou para a igreja. Deus não permite terceirização. É colocado sobre a mão dos pais essa responsabilidade de ensinar, de educar, de instruir as crianças. Não terceirize uma responsabilidade que Deus te deu. Porque se você fizer isso, se nós fizermos isso, futuramente nós iremos nos lamentar. Porque a escola infelizmente ela não parte dos mesmos pressupostos que os cristãos. E às vezes a igreja ela acaba sendo negligente no seu papel também de educar. Mas lembre-se sempre, a educação, o agente educador principal, depois de Deus, como agente secundário, é a família. Aproveite a oportunidade de educar e de ensinar as crianças. Bem, Deus abençoe.